Continuidade às atividades do seminário Valorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Damos novamente as boas-vindas a todos aqui presentes e aqueles que nos assistem ao vivo pelo site www.cntu.org.br. O primeiro painel tem como tema os desafios para o fortalecimento e avanços. Convidamos para compor a mesa a coordenadora dos trabalhos, a vice-presidente da CNTU, a senhora Gilda Almeida. Por favor. Também para compor a mesa, o senhor Luiz Antônio de Medeiros, superintendente regional do Trabalho e Emprego de São Paulo. O senhor Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE. O senhor João Bosco Nunes Romeiro, engenheiro de segurança do trabalho, ex-diretor técnico da Fundacentro, professor da Escola de Engenharia de Lorena, da USP, conselheiro do CREA São Paulo e coordenador da Câmara de Engenharia Civil do CREA São Paulo. E também o senhor João Franzin, diretor da Agência Sindical e apresentador do programa Câmara Aberta Sindical. Senhoras e senhores, a palavra da coordenadora dos trabalhos, a vice-presidente da CNTU, senhora Gilda Almeida. Bom, boa tarde a todos e todas, né? É um prazer estar aqui com vocês agora na parte da tarde, onde a gente vai fazer uma série de provocações para poder a gente avançar no nosso debate e construir algum tipo de proposta. Acho que o debate que nós iniciamos de manhã foi extremamente produtivo e que traz para a gente não só a história, mas também muita reflexão sobre qual é o papel mesmo que o Ministério tem que ter, o Ministério do Trabalho, diante dessa nova conjuntura. Portanto, eu penso que a gente aqui agora vai partir para os desafios, aonde a gente vai poder fazer uma reflexão ainda maior sobre como é que nós vamos construir uma proposta que a gente possa apresentar não só para a sociedade, mas também para o próximo governo e para os candidatos que, com certeza, vão estar no maior debate sobre estas questões. Eu gostaria de imediatamente passar a palavra para o Medeiros, né, pensando e informando para vocês que ele tem uma certa pressa, né, Medeiros, porque ele tem outras agendas. Então, imediatamente nós vamos passar a palavra para o Medeiros. Obrigado, Gilda. Na pessoa da Gilda, eu quero saudar todos os companheiros da mesa, saudar todos os engenheiros, os sindicalistas, as pessoas que estão aqui no plenário. Realmente, Murilo, só o Sindicato dos Engenheiros pode cumprir esse papel que está cumprindo aqui. Chamar 5, como foi hoje de manhã, 5 ex-ministros que discutiram, debateram sobre o futuro do movimento sindical, trazer para cá 3 centrais, não é? O Sindicato dos Engenheiros consegue... pouca gente tem... São poucas as unanimidades nacionais, são muito poucas. Nem o Chico Buarque é mais unanimidade nacional, não é não? Mas o Sindicato dos Engenheiros é unanimidade, cara. Juro por Deus, o Sindicato dos Engenheiros é unanimidade. Aqui passam prefeitos de todos os ramos, passa gente comprometida com a cidade, com o Brasil. Então, esse papel de vocês é um papel de maior importância e eu senti de manhã, eu não era... fazia parte, eu não tinha obrigação de vir aqui pela parte da manhã, eu vim e senti que as coisas começaram a andar, as coisas começaram a funcionar. Realmente, se nós queremos justiça social, boas negociações, nós temos que ter um Ministério do Trabalho forte. O Ministério do Trabalho faz cumprir a lei, fiscaliza o cumprimento da lei. Ai de nós se não tivesse fiscalização do cumprimento da lei. Ai de nós. Nós estamos num mundo globalizado, num mundo onde o que vale é a concorrência, é o produto barato, não é? Quase que sem fronteira.
E esse mundo globalizado trouxe muitas coisas boas, mas trouxe também o trabalho escravo para o Brasil. Não é? O trabalho escravo é um fenômeno que eu acho que relativamente novo, em função de baratear o custo do produto através da mão de obra. Aí terceiriza, e você acaba os bolivianos indo para cá e trabalhando como escravos. Aqui ao lado tinha um carvão, tá? Trabalhando como escravo. Quem tem a obrigação de fazer esta fiscalização é o Ministério do Trabalho. Quem tem a obrigação de fiscalizar os convênios, os acordos coletivos é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem a prerrogativa de entrar nas fábricas, ver se tem CIPAs, acidente de trabalho, tudo isso é com o Ministério do Trabalho. Não? Você ter uma ideia, eu disse isso outro dia, me criou um certo problema. Eu falei lá do estádio do Corinthians, não é isso? Não é? Na nossa cara. Lá fazia tempos que não tinha folga. As pessoas estavam trabalhando 5 horas a mais por dia. Não é? Aquele cara do guindaste que morreu, ele não sabia nem quando é que ele não tinha folga, ele tinha que trabalhar 24 horas, quase que direto. É impressionante dizer. Não estávamos construindo a ponte Rio-Niterói. Se a ponte Rio-Niterói, na época da ditadura, ninguém sabia de nada e pronto, morreu. Agora não. Então esse é o papel do Ministério do Trabalho. Mas o Ministério do Trabalho não pode estar em todos os lugares, mesmo porque o Ministério do Trabalho é um ministério hoje secundário. Ele perdeu muito das suas forças, das suas prerrogativas. Não é? Por exemplo, as grandes negociações, as grandes mediações dos grandes conflitos não pertencem mais ao Ministério do Trabalho, pertencem a outros ramos da República, não pertencem ao Ministério do Trabalho. Então, se o Ministério do Trabalho não é mediador, perde função de mediador, não perde muito parte da sua força. O Ministério do Trabalho, em São Paulo, ele deve ter uns certos 470 fiscais para todo o estado de São Paulo. E os fiscais são verdadeiros heróis. Você tem uma ideia, você tem uma gerência, por exemplo, de Ribeirão Preto. Vou dar um exemplo. Aí Ribeirão Preto tem umas 50 cidades. Quando tem pedágio, o fiscal não vai. Porque ele tem que pagar o pedágio do seu próprio bolso. Então, você quer se livrar do Ministério do Trabalho? Fique além do pedágio. Fica além. Pô, é verdade, os caras não vão porque não tem pedágio. Porque não tem dinheiro para pagar pedágio. A liberação dos nossos carros, muitos carros que fazem o trabalho de combate ao trabalho escravo, não pode passar em determinada barreira porque não tem licenciamento, pô. Porque não tem licenciamento. Você tem aqui uma superintendência que é grande, que tem que fiscalizar fundo de garantia, acidente de trabalho, tudo, não é? Você não tem um assessor de imprensa para poder comunicar as necessidades, tá certo? Não é? Daqui a pouco eu vou ter que empurrar meu carro. O carro parou, o carro não pode quebrar. Se quebrar, como é que faz? Né, Magno? Então, puxa vida, para você tirar, se você tiver um problema de seguro-desemprego, para você ser atendido são 40 dias. Ou mais do que 40 dias. Mais do que 40 dias. Você entra numa fila de 40 dias. Porra, hein? O estrangeiro, para tirar uma carteira de trabalho do Mercosul, demora 3 meses, sei lá quando, entendeu? Então, uma situação realmente de penúria do Ministério do Trabalho. Não é? Eu acho que esse seminário de hoje ele tem que virar notícia, ele tem que chegar lá em cima na República. Não é? Mas o ministro está consciente, a presidente Dilma está consciente da necessidade de reverter essa situação. Acho que
aqui hoje o ministro falou de que o Ministério do Trabalho e os sindicatos são primos, não estão ali juntos um do outro. Não é? Eu acho que os sindicatos um pouco... Hoje foi bom, foi representativo, vieram aqui as centrais, mas os sindicatos têm que comprar essa briga do Ministério do Trabalho. O sindicato tem que pegar essa bandeira de ter esse suporte, que é o Ministério do Trabalho, que cuida perante a República, lá em cima, que defende os interesses dos trabalhadores e faz o cumprimento da lei. Se as centrais não têm nenhum interesse nisso, não é? Fica muito difícil para nós. E os próprios sindicatos. Eu falei aqui uma coisa, e eu também, o que eu falei aqui do Ministério do Trabalho não é segredo para ninguém, tá certo? E eu também disse, eu vou fazer um desabafo sobre o sindicalismo. Tudo bem? O meu desabafo é o seguinte, nós precisamos de sindicatos. Sindicato é a referência do trabalhador. Precisamos de sindicato forte, não tem democracia sem sindicatos fortes. Mas parcela do movimento de sindicato, tanto patronal, tanto trabalhador quanto patronal, viraram verdadeiras máquinas de arrecadar. Só para arrecadar. Eles só existem para arrecadar. Quanto mais arrecada, menos serviço presta ao trabalhador. Não é? E a divisão do sindicato... Olha, hoje quantos pedidos de sindicatos tem lá, no Ministério do Trabalho? Milhares. Quantos são realmente necessários? Quantos correspondem à necessidade de luta do trabalhador? 1%. O resto é tudo para resolver o problema dos diretores de sindicato. Dos empregos deles continuarem tocando a sua vida. Então nós temos que repensar isso. Outro dia um sindicato patronal dividiu o seu sindicato, o pai dividiu para os filhos. O vários sindicatos botou a família como presidente dos sindicatos. Sindicatos, também não vou dizer o nome, da Constituição pesada num estado, dividiu o sindicato para 5 pessoas. 4 eram filho dele. E a lei ampara esse negócio. Você não, como é que você... Porque formalmente está certo, como é que você vai fazer? Hein? Formalmente está certo, como é que você vai fazer? Pulveriza tudo, não é? Então, eu acho que as centrais têm que começar a rediscutir isso. Financiamento sindical. Não é? Tem que recomeçar a discutir isso. Sindicato não é uma ilha, é uma república. Tem que ter prestação de contas, sim. Tem que ter prestação de contas. Não é? Então, eu queria deixar essa reflexão, porque como ninguém está falando isso mais, todo mundo já esqueceu porque ofende um ou outro. Eu conheço confederação que arrecada 15 milhões por ano, não presta um serviço ao trabalhador. Tudo bem? Não presta um serviço ao trabalhador. Puxa, gente, isso é demais. Hein? Nós precisamos de sindicato forte, confederação e federação e central sindicato forte. Mas nós temos que separar o joio do trigo. Se nós não pensarmos, Murilo, um pouco nisso, entendeu? Contamina. Uma laranja podre contamina uma caixa. Então, eu acho que ao lado de nós discutirmos a valorização do Ministério do Trabalho, que é inegável. O Ministério do Trabalho está à míngua. O ministro sabe disso, está tomando providência, o presidente da República sabe disso, está tomando providência, mas a gente precisa falar. Não é? A gente precisa falar, a gente precisa dizer. Não é, né? Eu espero que eu estou dizendo aqui não custe o meu cargo, porque eu não posso perder emprego. Essa altura dos acontecimentos. Eu pago 2 pensões alimentícias. Realmente é um problema. Então, contem comigo, Murilo, acho que vocês fizeram uma grande coisa para o Brasil. Só mesmo a Confederação dos Trabalhadores
dos profissionais regulamentados podia fazer isso. Eu acompanhei a luta de vocês. Ajudei, assinei, porque ela é absolutamente necessária. Eu não vou falar, tá certo, dos outros aqui não, mas ela era absolutamente necessária. Eu botei a cara para bater. O João está aqui, testemunha disso, não é? Damos a cara para bater com o ministro Lube e realmente acertamos, porque é a entidade mais sensível hoje à questão dessa falta do Ministério do Trabalho no jogo político nacional na defesa dos trabalhadores, tá bom? Eu agradeço a vocês. Eu realmente não posso ficar agora, que eu estou cheio de gente lá, estou cheio de gente lá me esperando. E essa superintendência está funcionando porque os sindicatos estão ajudando. Os sindicatos estão ajudando. Se um sindicato contratou uma assessoria de imprensa para mim, tá certo? Aí eu cheguei lá e disse, não tem, eu queria uma assessora de imprensa. Não tem. Não tem, então o sindicato, vou pedir o sindicato contratar. Aí, legal. Eu disse, é imoral? Não, então vou contratar. Um sindicato contratou mais 4 pessoas para o atendimento, cara. Não pode o atendimento. O trabalhador vai louco, enganado, mandar ele embora por justa causa, etc e tal. Ele tem que encontrar quem? O Ministério do Trabalho. E aí não tem atendimento para ele. Em vez de dar atendimento, o Ministério do Trabalho dá uma fichinha para ele ir em advogado particular. Dá uma fichinha para ele ir, não é advogado, dá uma fichinha para ele ir na OAB. A OAB encaminha ele para onde? Para o advogado particular, cara. Encaminha para um advogado, está ali na porta do sindicato, na porta do negócio. Não tem gente para dar atendimento. Então, um sindicato contratou 4, outro contratou 2, e realmente o atendimento melhorou. Não é? Realmente o atendimento. Então, eu quero também, ao lado do que eu disse aqui antes de um lado sindical, eu quero realmente agradecer os sindicatos que têm nos ajudado, botado a superintendência para funcionar. Tá bom? Muito obrigado, hein? Obrigado. Tá bom? Obrigada, Medeiros. Tchau. A sua contribuição sempre é importante. Bom, dando continuidade, a gente vai chamar o Clemente, que é do DIEESE, né? E para fazer as suas considerações sobre essa questão dos desafios. A gente entende que o Ministério tem seu papel e o movimento sindical também tem o seu. Então, nesse debate, a gente precisa estar atento, porque várias contribuições vão ser dadas aqui durante essa tarde. Então, a palavra com o Clemente, do DIEESE. Bom, em nome da Gilda, que está coordenando aqui as mesas, eu queria agradecer à CNTU a oportunidade, o convite, e parabenizar pela iniciativa de realizar esse tipo de debate acerca do papel do Ministério do Trabalho e os desafios que representa pensarmos quais são as políticas, as prioridades, a estratégia para revalorizar o papel do Ministério do Trabalho na gestão da política pública nacional da União, bem como de pensarmos a dimensão do trabalho na estratégia de desenvolvimento. Eu vou tentar estruturar aqui essa apresentação, essa reflexão, em 3 momentos. O primeiro, falar um pouquinho do papel do trabalho. O segundo, tentar resgatar um pouco, de forma muito rápida, um processo de elaboração feito, que eu acho que é importante ser resgatado. E no terceiro, a maior parte, tentar indicar algumas diretrizes que eu considero importantes para se pensar o papel do Ministério do Trabalho daqui para frente. Eu acho que é oportuno esse debate, Gilda, porque nós estamos em um momento nós, do mundo sindical, estamos com o desafio de alavancar o nosso padrão de desenvolvimento para um outro patamar. Se nós conseguirmos, nesses últimos anos, eu acho que isso é um grande feito
do governo Lula foi recolocar a possibilidade de uma centralidade na perspectiva do nosso desenvolvimento estar assentado no mercado interno, orientado pela capacidade de consumo de massa, sustentado na geração do emprego e no crescimento da renda. Esta centralidade, que recupera-se na perspectiva do desenvolvimento brasileiro, é uma obra recente. E ela é contrária ao conjunto de ideias que predominaram no mundo, e também, em parte, aqui no Brasil, sobre o que era a competitividade e a ordem econômica global. Nessa etapa, nós recolocamos esta centralidade, aproveitando os efeitos positivos do comércio internacional de commodities, aproveitando a performance que o Brasil tinha na economia internacional, e recolocamos uma centralidade na geração do emprego, no crescimento da renda, seja na valorização do salário mínimo, seja pelo protagonismo que o movimento sindical passou a ter no mercado de trabalho favorável, conquistando reajustes e aumentos salariais, incremento da renda, seja pelas políticas de transferência de renda, a tal ponto que de 60% a 70% da dinâmica econômica hoje é sustentada pelo mercado interno. Leia-se, consumo das famílias. Outra parte é sustentada pela demanda do governo, outra parte pelo investimento empresarial, mas 65% do PIB é sustentado pelo mercado interno. A nossa questão é como mantermos esta centralidade. Porque esta centralidade está assentada em uma estratégia distributiva, na qual as transferências de renda, o trabalho dos sindicatos, a política de valorização do salário mínimo cumpriu uma função. Manter esta função dominante na estratégia significa avançarmos sobre a disputa da riqueza gerada no processo de produção real. Significa o sindicato negociar e tirar a parcela da riqueza gerada para salário. Significa o Estado ter capacidade de arrecadar a parcela dessa riqueza gerada como tributo. E significa termos capacidade de fazer com que esse tributo se transforme em políticas voltadas para o bem-estar. E aí a disputa é uma disputa longa. Esse ano nós estimamos que vamos pagar, a título de remuneração da dívida pública brasileira, em torno de 200 bilhões de reais. A elevação da taxa de juros recente, por conta da política monetária, significa que o Estado brasileiro, em 2014, pagará para os rentistas mais 30 bilhões de reais. Mais. Estava pagando 176, deve pagar 206 bilhões. 30 bi nós vamos colocar na veia do sistema dos rentistas, que são mais ou menos 5 mil pessoas ou organizações no Brasil. 30 bilhões a mais. Com 30 bilhões dá para fazer muita coisa. 30 bilhões dá para fazer 2 novos Bolsas Família. Daria para triplicar o valor transferido para o Bolsa Família, por exemplo. Ninguém fala que essas 5 mil famílias vão receber a mais 2 Bolsas Famílias, e que isso significa um incentivo à vagabundagem, à preguiça, à ociosidade, o que falam do Bolsa Família, por exemplo. Eles recebem 206 bilhões este ano, livre, sem fazer nada. Isso é o que eu chamo de disputa que nós temos que fazer. Bom, dar centralidade ao trabalho significa nós convencermos a sociedade de que a produção da riqueza por meio do trabalho é uma base estruturante de uma concepção de desenvolvimento. E que o bem-estar, qualidade de vida, virá pela oferta de postos de trabalho cada vez de mais qualidade e pela continuidade dessa oferta ao longo do tempo. E isto não é simples. Eu vou dar um exemplo concreto da disputa que nós temos que fazer. Nós estamos iniciando um debate onde as forças conservadoras argumentarão que a política de valorização do salário mínimo já deu, já cumpriu sua função. A partir de agora, a política atua
desfavoravelmente a nossa estratégia de crescimento. Seja porque ela pressiona a demanda, eleva o salário e as pessoas querem comprar, portanto, querem consumir, e a economia brasileira não pode oferecer o que precisamos. 1. 2, porque aumenta o gasto público, está indexando a Previdência, tem problema no abono, e está aumentando o custo no setor de serviço. Vocês estão ouvindo, já viram aí que os índices de preço mostram que o setor de serviço está sendo pressionado e começam a dizer que é o salário mínimo. Em parte, eles têm razão. É verdade que o salário mínimo está aumentando o custo de micro e pequena empresa, no setor de serviço, em parte, no setor do comércio, é verdade. Com crescimento de 2%, 3% real ao ano, vai dar uma pressãozinha, e é uma pressão desejada. Por isso que a nossa meta de inflação de 4,5% é alta, porque ela tem que absorver mudanças nos preços relativos, que significa salário de base tem que crescer mais do que os demais preços. Ninguém fala que no preço de serviços que aparece na divulgação estão um conjunto de outros preços, que ninguém debate. Preço da escola, preço da saúde, privados, cujos preços não estão regulados, e que tem reajuste de 40%, 50%. Bom, no setor de vocês, eu posso falar, porque vamos falar de casa, no setor de trabalhador universitário, pega a consulta de médico. Tem médico reajustando a consulta de 50% a 80% de uma vez em um ano. E isso tem impacto. Os planos de saúde têm crescimentos reais de 15%, 18%, 20% ao ano, e isso tem impacto. E posso dizer para vocês que o impacto desses preços, nos preços de serviços, é muito maior do que o salário mínimo. Mas o debate público virá pelo salário mínimo. Estou dando um exemplo da relevância de nós termos novamente um ministério capaz de enfrentar o debate público, porque é um papel do movimento sindical fazer esse debate. Mas na esplanada dos ministérios, nós esperamos que o Ministério do Trabalho esteja na mesma fronteira nossa, fazendo esse debate e defendendo o salário mínimo, como já fez no passado. Bom, gerar emprego e gerar renda significa termos, portanto, uma estratégia de disputa sobre a dinâmica econômica que coloque centralidade sobre o emprego e a renda. Não é o Ministério do Trabalho que gera emprego. Ele não tem capacidade de definir política econômica indutora do emprego e da renda. O Ministério do Trabalho participa de uma disputa pública com alguns poucos instrumentos, por exemplo, o salário mínimo pode ser uma política dessa, mas ele não gera emprego. Mas ele pode participar desse debate e pode ser um protagonista importante. Sejamos francos, o Ministério está fora desse debate. Para vocês terem uma ideia, a política monetária americana, a definição da taxa de juros do Fed americano, tem hoje como principal variável para a determinação quando eles voltarão a crescer os juros, quando a taxa de desemprego americana baixar de 6,5%. A taxa de desemprego da economia americana é o referencial para o Fed definir a política monetária. Na nossa economia, na nossa política monetária brasileira, mercado de trabalho não é variável definidora da política. É informação para definir a política, mas não é meta. Nós temos meta de inflação e é a única meta que nós temos na nossa política. Não temos meta de crescimento, não temos meta de investimento e nem temos meta de desemprego. E devíamos ter. Isso é influenciar no debate público, porque o Banco Central deveria usar outras referências para definir a política monetária. Nós queremos ter uma meta de crescimento, uma meta de investimento, meta de inflação e meta de desemprego. Provavelmente no desemprego nós já atingimos a meta, uma das mais baixas taxas de desemprego. Mas crescimento e investimento, estamos longe de ter aquilo que nós precisamos. Bom, para nós pensarmos a política que cabe ao Ministério do Trabalho, vale a pena recuperar, só caso a CNTU vá trabalhar nessa linha da perspectiva de propostas, eu só queria lembrar
que em 2004, 2005, 2006, se não me engano também 2007, nesse período de 3 a 4 anos, o Ministério do Trabalho, conduzindo processos semelhantes a tantos outros ministérios, realizou a primeira e a segunda Conferência Nacional do Emprego, Trabalho e Renda. Nessas duas conferências, com milhares de participantes nos estados e depois na Conferência Nacional, na primeira e na segunda, estão elencados, por decisão dessas plenárias de conferência, um conjunto de políticas que vale a pena ser visitado para ser atualizado e relembrado. Poucos lembram que houve um processo muito intenso e participativo nessas duas conferências, e as políticas de emprego, trabalho e renda foram muito debatidas. E tem muita proposta muito interessante nessas duas conferências. Recentemente, temos agora, inclusive no site do Diese, tem uma publicação sobre rotatividade, e o segundo capítulo dessa publicação, que está no site recentemente lançada, trata especificamente de propostas, e ali nós recuperamos algumas das propostas específicas que caberiam ao Ministério do Trabalho retomar como protagonista. Bom, dessas propostas que estão lá, são várias, são muitas propostas discutidas, eu queria destacar 3 ou 4 aqui para nós realçarmos, acho que, do papel nessa conjuntura presente. A primeira delas, cabe ao Ministério do Trabalho, do ponto de vista do seu protagonismo, o papel de promotor do que se chamam das políticas associadas ao mercado de trabalho, de regulação do mercado de trabalho, que atua no Ministério do Trabalho como uma Secretaria de Políticas Públicas, Emprego, Trabalho e Renda, é a maior secretaria que o Ministério tem, que reúne as políticas públicas de emprego, trabalho e renda. Que políticas são essas? As políticas de formação profissional, seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, e as políticas de crédito à economia, aos pequenos empreendedores e economia solidária e popular. No caso das políticas públicas de emprego, o governo federal teve uma ação que eu considero importante, que foi a proposta da centralização da oferta de formação profissional de nível médio no Pronatec. Alguns criticam, em parte o Ministério do Trabalho perdeu um protagonismo na formação, não acho de todo ruim, não acho, porque a esplanada do Ministério tinha em torno de 60 programas de formação profissional espalhados pela esplanada dos ministérios. Hoje, tudo isso foi centralizado no MEC, com um recurso importante alocado, e acho que hoje nós temos a possibilidade de discutir, e aí sim é um papel do movimento sindical e do Ministério do Trabalho, disputar a orientação de uma oferta articulada por meio de uma estrutura pública das escolas técnicas federais, em cooperação com os estados, agora com as organizações, inclusive privadas, de uma oferta articulada de educação profissional, para jovens e educação profissional continuada. Então, acho que pela primeira vez nós temos um início de uma estruturação de uma política diferente. Nesse caso específico, me parece que cabe ao Ministério do Trabalho um protagonismo no sentido de indicar, e isso é papel do Ministério, qual é a demanda de formação profissional. Qual é a demanda para os trabalhadores, que os trabalhadores demandam de investimento de formação, qual é a demanda que fazem as empresas. E isso deveria orientar as escolhas que o Ministério da Educação faz na alocação dos recursos. Este é um protagonismo onde que o Ministério do Trabalho pode orientar boa parte do investimento público em educação profissional, feito pelo MEC a partir de uma orientação estratégica que o Ministério tem que aportar. Para isso, ele precisa reestruturar todo o sistema de intermediação. Aquilo que o Medeiros começou a falar aqui é um problemaço. O sistema de intermediação de mão de obra pública que o Ministério coordena está com uma série de dificuldades. E acho que essa é uma das decisões que, pelo que eu conheço, houve em termos da negociação do ministro com a presidenta, de um investimento de mais ou menos 400 milhões de reais na reestruturação dessa rede do Cine.
Nós precisamos reestruturar essa rede. Mais de 80%, mais de 80% da alocação da força de trabalho não passa pelo Ministério do Trabalho. Ou é feito por agência privada, ou é feita por companheiros de trabalho. O Ministério do Trabalho faz pouca intermediação, com uma estrutura muito grande. Mais mal alimentada, mal estruturada, sem condições de operar. Tem um trabalho de informatização pesado para ser feito, mas esse é um trabalho fundamental. O trabalho relacionado à intermediação da mão de obra. E talvez esse seja um dos grandes desafios. Para pensarmos o futuro, o que nós temos de tarefa é colocar uma parcela da população fora do mercado de trabalho ocupada, e, no geral, os mais pobres. E essa é a tarefa para 20 anos. O papel do Ministério do Trabalho é fazer uma oferta pública de um sistema decente de transição do jovem para o mercado de trabalho e do pobre, que começa a colocar a cabeça para fora da pobreza, a oportunidade de poder ter um posto de trabalho e de ter uma oferta de educação profissional condizente com a expectativa de entrada no mercado de trabalho. Isto é um serviço de primeira necessidade para o mundo do trabalho hoje, para o qual o Ministério não está preparado e urgentemente precisa estar, se quer cumprir essa função da disputa. Associada a ela, a questão do seguro-desemprego, a oferta de um atendimento adequado em termos do seguro-desemprego e os serviços complementares para economia popular e solidária, não vou entrar nesse aspecto. Para finalizar, duas outras dimensões importantes que cabem ao Ministério do Trabalho. Cabe ao Ministério do Trabalho um papel importante, que o Medeiros chegou a tocar aqui, que é na fiscalização. Então, na fiscalização tem toda uma estrutura e precisa ser renovada, faltam fiscais, falta estrutura e, portanto, parte dessa reorganização do Ministério significa melhorar as condições para os fiscais, isso é verdade, mas eu só queria lembrar que nós estamos numa etapa final de implantação das bases para migrarmos todo o processo de pagamento em empresas através do e-social. O e-social é o sistema desenvolvido pela Receita Federal Brasileira que monitorará em tempo real o processo de pagamento de todos os trabalhadores assalariados brasileiros registrados em carteira de trabalho. A Receita Federal terá online o custo da folha salarial no Brasil, cada trabalhador, e isso significará uma potencialidade para a ação fiscalizatória do Ministério do Trabalho fantástica. Se você cruzar isso, depois com o chamado Homolognet, que é um outro sistema que ainda não está interligado, mas que deveria estar no futuro, de homologações, cruzando a isso o trabalho sindical, nós temos uma perspectiva muito interessante para sofisticar o sistema de fiscalização. O que significa redução de custos de procura de problemas, porque nós teremos um mapeamento da situação e poderemos, evidente, ter um mapeamento da onde que a situação não vem sendo atendida. Por fim, a terceira dimensão que o Ministério tem de atuação importante é nas relações de trabalho, a regulação das relações de trabalho, no trabalho de desenho da chamada reforma sindical, feita nos anos 2003, 2004, um projeto bastante interessante, que eu acho que vale a pena ser recuperado. Esse projeto desenhou várias medidas que visam fortalecer a negociação coletiva, fortalecer a representação sindical, fortalecer um sistema de regulação das relações de trabalho por meio da negociação e do papel dos sindicatos. Então, o protagonismo do Ministério do Trabalho, em parte, me parece, passa também por fortalecer esse tipo de regulação e, especificamente, me parece que, no caso aqui, a CNTU, né, esse protagonismo, nós deveríamos, talvez, insistir no âmbito sindical, Murilo, para um debate onde o movimento sindical avançasse na ideia da autorregulação.
muita coisa do que está aí hoje no problema da organização sindical é a falta de debate político de autorregulação, de acordos que nós precisamos fazer para termos aquilo que o Medeiros falou, de como nós podemos ter, no contexto brasileiro, sindicatos mais fortes. Acho que o reconhecimento das centrais foi um passo importante, mas tenho destacado que uma das grandes debilidades que nós temos na nossa organização sindical é que nós não temos o direito de organização sindical no local de trabalho como base para a nossa organização sindical se estruturar. Creio que aqui é um avanço importante, bem como é um avanço importante termos, nesta autorregulação, princípios de solidariedade e de organização sindical que nos permitam termos organizações mais fortes. A experiência recente mostra que nós caminhamos, aí o Medeiros tem toda a razão, por um processo quase autofágico de fragmentação sindical. É impressionante a capacidade que nós estamos tendo no movimento sindical de nos fracionarmos. Nós sabemos que a história mostra que, quando os trabalhadores se dividem, né? Quando se dividem, não há força. A nossa força está na nossa capacidade de unidade. As centrais sindicais demonstraram isso. Elas constituíram, na sua diversidade, uma coisa que se chama unidade de luta. Fizeram agora, dia 9, uma manifestação aqui em São Paulo, 40, 50 mil pessoas na rua, de forma unitária. E não quer dizer que elas tenham a mesma visão sobre governo, sobre perspectiva, não, mas elas construíram, na sua diversidade, a unidade da ação. Bom, nós temos que achar jeito de constituir a nossa unidade. E o Ministério tem um papel importante na regulação das relações de trabalho. Portanto, seja nas políticas de mercado de trabalho, intermediação, seguro, formação profissional, seja na fiscalização, seja nas relações de trabalho, o Ministério tem, sim, um protagonismo importante a ser recuperado. E lembro que no Fórum Nacional do Trabalho nós propusemos, as centrais propuseram a constituição do Conselho Nacional de Relações do Trabalho. Um conselho com a participação de todo o movimento, espaço de diálogo com o ministro e de definição das regras que valem para todos. Ou seja, com a participação do movimento sindical, construirmos as regras da vida sindical. E com os empregadores do outro lado da mesa, constituirmos as regras das relações de trabalho. Esse é o papel do movimento sindical, é o papel do Ministério do Trabalho, e creio que essa agenda é oportuna, estamos no tempo certo, e é urgente que avancemos nela, porque se nós queremos continuar na centralidade no desenvolvimento, esses instrumentos são fundamentais para que o trabalho continue tendo centralidade no nosso desenvolvimento, e o Ministério é um ator e um protagonista importante nesse cenário. Obrigado. Obrigada, Clemente. Eu acho que o DIEESE, com a sua experiência e com o trabalho que tem feito com as centrais sindicais e com o movimento sindical como um todo, traz aqui alguns aspectos que vale a pena a gente refletir. Por exemplo, essa questão que ele coloca da centralidade do trabalho. Para mim, esse é um dos principais debates que nós temos que fazer hoje, porque se a gente não conseguir fazer com que o trabalho efetivamente tenha um espaço, né, no Ministério do Trabalho, a gente vai sair fragilizado enquanto movimento sindical. Portanto, penso que as contribuições do Clemente foram extremamente oportunas. Eu agora quero convidar para fazer a sua fala e dar a sua colaboração nesse brilhante debate que nós estamos fazendo hoje à tarde, o João Bosco Nunes Romeiro, engenheiro de segurança do trabalho. O companheiro terá 20 minutos e a gente está aqui à disposição. Obrigada com antecedência. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Murilo por estar nos recebendo nessa casa. Murilo, está de parabéns no evento, e cumprimentar a Gilda, que em nome dela eu cumprimento todos vocês. Eu vim hoje para falar para vocês um pouquinho sobre, se nós estamos falando da valorização do Ministério, tem uma fundação, que é a Fundacentro, que ela é fundamental para que todo o processo possa ocorrer. Como nós estamos hoje em moda da linha do tempo, eu tracei aqui uma linha do tempo da Fundacentro. Eu tracei aqui a linha do tempo da Fundacentro, só para a gente se situar, né,
da onde veio a Fundacentro, para que veio e como que ela está hoje, e aonde ela precisa chegar, né? No segundo Congresso americano, em 52, lançou a ideia da Fundacentro. E em 60 já, com um desenvolvimento industrial crescente, começou a aumentar e começou a aparecer um número muito grande de acidentes de trabalho. E em 62, já os estudos indicavam a necessidade sobre a criação de um centro de investigação sobre segurança, higiene e medicina do trabalho. Em plena 64, nós estamos fazendo 50 anos hoje aí da Revolução, a Fundacentro nasceu nesse berço, né? A Fundacentro nasceu dentro desse turbilhão que o nosso país passou, né? Dentro dessa ditadura civil-militar, sem fazer juízo de valor. Mesmo meu pai dizia que todo fato tem 3 versões, a sua, a minha e a verdade, né? Então não vamos fazer juízo de valor de ninguém, né? Mas com certeza não podemos deixar que isso não foi um bom negócio para nós. E já em 65, quando começou os trabalhos efetivos, foi criado um grupo de estudo pela Fiesp, pela USP, ou seja, por várias entidades que começaram a discutir o como realizar essa ideia, que também nasceu lá em 64, em Genebra, numa reunião da OIT. Aliás, a Fundacentro, inicialmente, ela imaginava-se que ela seria um difusor, um repassador das ações exclusivas da OIT. O que, na realidade, o país não suportava, o país precisava de muito mais do que isso, e a Fundacentro teve o seu papel fundamental em toda o nosso trabalhador. Então, já em 66, em 66, lá, quando aconteceu no 5º Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes, aqui em São Paulo, né, e já em 66 mesmo, eu acho que foi 21 de outubro de 66, foi criado a Fundacentro, né? Mas que aí em 68 foi feito o estatuto, e em 69, finalmente, ela começou a ter as suas atividades muito acanhadas, que numa sala no SESI, aqui em Perdizes, uma sala pequena, e ela começou suas atividades em 69. Só para vocês terem ideia do clima, do momento, de como aquilo aconteceu, o ministro Jarbas Passarinho dizia o seguinte: a fase dos discursos bonitos e geralmente vazios de conteúdo e de resultados já passou. Estamos entrando na área da ação, da realização, dos efeitos positivos, na era da tecnologia, em que nos encontramos, não mais se admite a improvisação num setor tão sério como é a da preservação da integridade física do trabalhador. E já um pouco mais adiante, o presidente da Fundacentro, naquela época, o Jorge Duprat de Figueiredo, que era presidente da Fiesp, e ele veio da Nadir Figueiredo, das indústrias da Nadir Figueiredo, que em São Paulo todo mundo conhece, ele também dizia o seguinte: embora as normas de segurança e higiene do trabalho vigorem em nosso país há várias décadas, nunca em qualquer momento de nossa história social e administrativa se fez tanto em prol da saúde ocupacional como a partir da Revolução de Março de 64, e, sobretudo, no atual governo do preclaro presidente Ernesto Geisel, né? Isso arrepia um pouco a gente lembrar, mas isso é do contexto em que a Fundacentro foi criado. E a partir daí, né, começou a se concretizar a Fundacentro numa linha de estudo, pesquisa, assessoramento, treinamento, difusão, e ela é fundamental para que nós tenhamos um Ministério do Trabalho forte. É necessário que a Fundacentro também seja forte, porque hoje, né, com a Fundacentro enfraquecida, nós vemos hoje o Ministério do Trabalho realizando pesquisa,
nós vemos a Fundacentro querendo fiscalizar. Olha, para ter um sistema forte, saudável, primeiramente é necessário que cada um faça a função para que foi criado. Eu discuto muito isso e eu digo às pessoas, mas não funciona. Troca o homem, troca o instituto, mas as funções não podem ser tiradas. Você não pode tirar o que o Ministério tem de melhor. Você não pode tirar o que melhor tem a Fundacentro. É preciso uma ação conjunta e não uma rota de colisão. Nós não vamos com certeza, fortalecer a Fundacentro e, com isso, não vamos fortalecer o Ministério do Emprego. Aproveitando o gancho, eu acho que foi... Você disse que o sindicato... Não, foi o Medeiros que falou que os sindicatos precisam abraçar essa luta. Na Fundacentro não é diferente. É preciso também que os sindicatos abracem a Fundacentro. A Fundacentro, ela é um meio de transição, um meio de transposição, um meio de pesquisa que a nossa população precisa. Olha, quando teve o primeiro boom, que vamos dizer, né, o milagre econômico, e aí na década de 70, 80, onde houve uma revolução no parque tecnológico, principalmente de São Paulo, a Fundacentro fez a maioria das normas regulamentadoras. A Fundacentro treinou a maioria das pessoas que nós tínhamos naquele momento uma mão de obra péssima, não qualificada, uma mão de obra que causava mais acidentes em obras, mas ela foi fundamental. E é preciso que se retome isso. É preciso que a Fundacentro tenha seus recursos realocados, é preciso que ela faça e tenha um trabalho em conjunto com o Ministério. Hoje, você vê, a Fundacentro hoje sofre com a grande rotatividade de funcionários, ela sofre com os laboratórios que não conseguiram seguir o mercado. Hoje os laboratórios da Fundacentro estão aquém do mercado, e isso acaba empurrando, impulsionando outras entidades. O Inmetro está assumindo uma grande quantidade disso, e vários laboratórios particulares estão tomando para si a responsabilidade daquilo que a Fundacentro sempre fez, e fez muito bem, né? A educação na Fundacentro sempre foi um ponto alto da Fundação. A Fundacentro sempre trabalhou em preparar os seus multiplicadores, preparar as pessoas, preparar os profissionais, e não começar a treinar a ponta final da rede. Não dá conta. Não vai dar conta nunca, nem agora e nem nunca, porque é necessário produzir multiplicadores, é necessário produzir matrizes, não é necessário você treinar todo mundo. A Fundacentro precisa retomar ao seu papel inicial de preparar a mão de obra, de preparar a mão de obra que hoje estamos carentes no nosso mercado. Olha, a crescente diminuição dos recursos da Fundacentro, né? Hoje, contratar no serviço público, o Medeiros estava dizendo que hoje, isso não é diferente da Fundacentro. Contratar pessoas é muito difícil. E contratar técnicos, então, é muito mais difícil. Você contratar técnicos, prepará-los, né, treiná-los, é muito mais complexo e muito mais caro, né? Se você hoje manter a situação atual da Fundacentro, ela vai entrar num buraco, um colapso. E quem vai sofrer com isso é a população. Que não se assuste, nós estamos entrando de novo numa nova inovação. Eu não falo de um parque tecnológico, mas tem invasão dos países, tem invasão da China, tem invasão do Vietnã, tem invasão de todo mundo vendendo e produzindo aqui. Olha, eu tristemente dou um exemplo próprio, que eu precisava de um equipamento numa obra de construção civil, e eu pesquisei o mercado, todo o mercado brasileiro, e cheguei num valor que eu julguei alto, né? Julguei muito alto para o equipamento que eu estava necessitando.
Eu tenho um cliente que tem uma holding que faz esse trabalho, solicitei para ele, encaminhei para a China. Vocês sabem o resultado, né? Eu tive o produto aqui no Brasil por 1/3 do preço. Agora, como foi produzido lá, sabe Deus, né? Sabe Deus como é produzido, as condições de trabalho, né? Então, nós precisamos de vez restabelecer o orçamento da Fundacentro para que ela possa ter engenharia de qualidade, a saúde de qualidade, a educação e, principalmente, preparar os seus laboratórios. A Fundacentro precisa ter uma atuação nacional, assim como o Ministério do Trabalho. Por quê? Nós temos problemas iguais com soluções diferentes para problemas iguais. Esse país é imenso, isso é um continente, né? Uma vez, eu estava trabalhando em Manaus e, por coincidência, eu fui chamado numa empresa onde tinha uma quantidade de acidentes de trabalho sempre às 10 horas da manhã. E por que 10 horas da manhã? Você pegava todas a CAT, você pegava a pesquisa, em torno das 10 horas da manhã, estava lá o acidente, caindo no andaime, serrando a mão, pregando a mão. Mas o que acontecia? Né? E foi pesquisar a fundo, né? Era fome. Era fome. Né? Os trabalhadores saíam de casa às 4 da manhã, né? Não tinha alimentação, quando chegava às 10 da manhã, estava debilitado, não tinha açúcar, não tinha glicose, não tinha nada no seu organismo, e ele começava a se acidentar. Né? O que foi feito na época? Obviamente, foi uma coisa paliativa, né? Que o próprio empresário quis, que ele também não quer ninguém machucado, porque é prejuízo para todo mundo. Instituiu-se um lanche às 9h30 da manhã. Ficou feliz para sempre, ninguém teve mais acidente. Quer dizer, então, essa continuidade, né, que eu digo que no país é diferente. Outra vez eu fui chamado num lugar em que toda vez que apagava a luz, né, no período da noite, pipocava incêndio no local. Meu Deus do céu. Mas por quê? À noite, incêndio e com chuva. Essas eram as variantes, sempre com chuva, sempre à noite e sempre com a falta de luz. E começou a se pesquisar. Era óbvio. A própria empresa tinha feito um aterro, um lixão dentro da sua própria empresa e tentou construir em cima. Obviamente, ela represou o metano é inflamável. Ela começava a explodir no banheiro, explodia principalmente em banheiro. O nego ia no banheiro em algum lugar, acendia fósforo, pegava fogo. Então, uma coisa que eu gostaria, né, que a gente sempre prestasse muita atenção, é que os acidentes de trabalhos, eles estão muito além da falta de capacete, estão muito além da falta somente do IPI. Né? Ele precisa ser discutido, pesquisado, buscado na sua raiz, buscado lá dentro, o porquê ele está acontecendo. Eu digo sempre o seguinte, que nós temos que estudar, pesquisar cada vez mais profundamente nossos acidentes. Sua origem é a solução efetiva para a sua prevenção e qualidade de vida de nossos trabalhadores. Então, não basta você só ver, né? E aí que me assusta um pouco, a gente está na segurança do trabalho e hoje eu vejo uma quantidade de profissionais preocupados se tem capacete, se tem cinto, se tem... Não, isso é um item. EPI é um item necessário, é óbvio que é necessário, né? Mas é preciso ter o conjunto, é preciso ter a plenitude do que está acontecendo. E é isso que nós temos que defender na Fundacentro. A Fundacentro é um órgão de pesquisa, é um órgão que estuda e pode dar essas respostas que nós precisamos. A Fundacentro precisa ser socorrida. Obrigado. Obrigada, João Bosco. É importante aqui o resgate que ele faz, não só da história da Fundacentro, mas a importância da Fundacentro nessa questão do trabalho, né? Porque o trabalhador ele é o centro dessa questão.
e, portanto, a Fundacentro cumpre um papel importante que precisa ser resgatado, e não só resgatado, que tem um trabalho que seja conjunto com o Ministério, somando para poder a gente ter realmente algumas políticas nessa questão de segurança do trabalho. Portanto, eu acho que esse é um dos pontos que nós, do movimento sindical, temos que estar atentos para que possamos cobrar, não só do governo, mas também do próprio movimento sindical, políticas nesse sentido e fortalecer a Fundacentro enquanto uma instituição que merece ser fortalecida para prestar esse serviço que vem prestando e que, com poucos recursos e quase que sucateada, né, ela vem ainda se segurando para que possa ser esse órgão importante que a gente precisa ter. Portanto, vamos refletir sobre isso também. Passando a palavra agora para João Frisan, que é diretor da Agenda Sindical e apresentador do programa Câmara Aberta Sindical. É um prazer estar aqui com você. Esteja à vontade. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu peço desculpas que eu peguei um resfriado muito forte, então vou estar um pouco prejudicado para falar e a gente fica assim prejudicado sobre todos os aspectos quando não dorme direito, tem febre, essas coisas, mas vamos tocando aqui a nossa tarefa. Antes de falar um pouco sobre o assunto, que é a necessidade de valorização do Ministério do Trabalho, de resgate de seu papel histórico, que já foi amplamente explanado aqui pela manhã, eu queria contar uma história muito rápida, que toca direto aqui ao meu papel de hoje. Aqui em São Paulo, antigamente, havia um festival de jazz. Então, sempre traziam os bambambãs do jazz, e antes de se apresentar o grande nome, se apresentavam os músicos brasileiros. Numa dessas ocasiões, trouxeram um guitarrista americano chamado Joe Pass. E antes do Joe Pass, que é realmente um músico muito bom, antes do Joe Pass tocar, colocaram dois brasileiros tocarem guitarra, o Heraldo Dumont e o Hélio Delmiro. E o Heraldo Dumont e o Hélio Delmiro tocaram tão bem que o Joe Pass nem queria subir ao palco depois, na hora que chegou a vez dele, tamanho desempenho daqueles músicos brasileiros. Então, diante dos maestros que falaram aqui pela manhã, verdadeiros maestros e agora especialistas na parte da tarde, eu quero ver se eu vou tocar o meu tamborim aqui, é o máximo que eu vou conseguir fazer e espero tocá-lo bem. Eu já vivi tantas e tantas situações no Ministério do Trabalho e vou contar apenas uma de quanto essa pasta vem sendo achincalhada e desvirtuada na sua finalidade ao longo desses anos. E não começou agora. Nos anos 80, eu sou de Americana e fazia sindicalismo por lá, e trabalhava juntamente com o João Guilherme e o Sérgio Gomes na Oboré. E nós desencadeamos uma série de fiscalizações nas empresas, nas tecelagens, porque as crianças trabalhavam à noite e as mulheres também. Nós tínhamos lá o posto de atendimento do trabalho, havia um fiscal chamado Cláudio, e que era muito conhecido pela enorme quantidade de ternos que ele tinha, um padrão de vida absolutamente incompatível com o salário que ele recebia. Esse Cláudio, na mesma máquina onde ele batia o termo de notificação da empresa, ele também datilografava o termo de defesa da empresa. Então, para vocês verem que esses problemas que foram citados aqui no amplo, eles são antigos. Dizem que aqui há engenheiros e muitos engenheiros que quando um avião cai e, portanto, há um grande acidente, ao se discutir as causas, vai se verificar que aquele grande acidente ocorreu porque as pequenas medidas não foram tomadas de precaução. E aí não houve manutenção, comprou equipamento de segunda, não havia um bom profissional, o melhor profissional no seu comando, e aí o avião caiu. Eu quero crer que essa queda do Ministério do Trabalho, que vem se acentuando ao longo das décadas, é porque pequenas medidas não foram tomadas, e aí os problemas foram se acumulando, aquilo que era resfriado virou gripe, aquilo que era gripe virou pneumonia, e aí, quando é pneumonia, só tem uma coisa, tem que botar na UTI. O Ministério do Trabalho, como foi dito aqui longamente pelo Almir Pazianotto, pelo Almino Afonso e por todos os outros que fizeram as exposições pela manhã, ele foi um órgão central da política do Estado brasileiro, Ele era um órgão
que se sentava junto ao alto comando político da nação e, portanto, tinha um papel proeminente, um papel de vanguarda na sociedade brasileira e na política brasileira. Evidentemente, com a derrubada do Jango, que foi seu ministro, inclusive, e depois com a ditadura, esse ministério foi totalmente deturpado. Na ditadura, virou um ministério de intervenção, um ministério de coação, né? Quando você fazia as greves, você se lembra que o fiscal do trabalho ia lá constatar o estado de greve, e isso imediatamente dava recurso para a empresa entrar com dissídio e julgar a ilegalidade ou abusividade da greve e das toneladas de justas causas que nós acabamos de ver. Então, esse era o papel do Ministério, e de vez em quando distribuía um gabinete dentário também para fazer de conta que ajudava os sindicatos. Quando houve a redemocratização e o redesenho do Estado brasileiro, o Ministério ele ficou, como bem disse aqui a Doroteia, teve que se redesenhar, teve que redefinir seus papéis. E aí eu quero crer que esse seja, não querendo fazer aqui sociologia e defender teses complicadas, que esse foi um momento em que o movimento sindical, premido por tantas tarefas e premido por tantas necessidades, acabou, de certa forma, se descuidando de ter ali uma entrada mais efetiva na redefinição do papel desse ministério, no redesenho e na ocupação do espaço efetivo que há dentro do ministério, através de seus conselhos, através de seus instrumentos. Então, eu quero crer que o que houve gradativamente foi o seguinte: dois movimentos, o Ministério abandonando o movimento sindical e o mundo do trabalho, e o mundo do trabalho e o movimento sindical, de certa forma, também abandonando este Ministério, e o resultado é o que nós temos hoje. Ministros absolutamente inexpressivos, que não representam o mundo do trabalho, nomeações de caráter partidário para atender a base governista. O partido que tem o deputado em tal estado tem direito de nomear o superintendente do trabalho, e assim por diante. Evidentemente que isso cria uma distorção dentro do aparelho de Estado, e aquele ministério acaba não cumprindo a sua finalidade. Para entrar no meu campo, que é o campo da comunicação, eu quero dizer que talvez de uns 4 ou 5 anos para cá, onde eu trabalho, que é a agência sindical, e o programa que eu apresento, que é o Câmara Aberta Sindical, a gente vem fazendo seguidos esforços de valorização do Ministério do Trabalho e naquilo que é do nosso campo, que é a informação, de valorizar as ações do Ministério do Trabalho. Nesse aspecto, eu quero destacar 2 iniciativas. No dia 23 de maio de 2012, nós conseguimos reunir na TV Comunitária de São Paulo 3 ministros, o Almino Afonso, o Barelli e o Magri. E diz aqui: Magri, Almino e Barelli dizem ao Câmara Aberta: é preciso valorizar o Ministério do Trabalho. Quando o Luiz Antônio de Medeiros tomou posse e disse, e está cumprindo, lá na sua posse, eu perguntei a ele, fui lá, fiz a entrevista, perguntei: Medeiros, e não tem fiscal, não tem estrutura, tudo terceirizado aqui, tem que depender de sindicatos para a máquina funcionar, o que você vai fazer? Ele disse: eu vou colocar o Ministério do Trabalho na rua. E, de fato, ele fez. Eu cito 2 casos de efetiva valorização e de resgate do papel do Ministério, que são dois fatos bem conhecidos e que tiveram publicidade. Um deles foi um acidente que houve em Piracicaba, e morreram 3 trabalhadores, e o Medeiros foi imediatamente para lá para acudir e ver o que tinha acontecido. E uma particularidade que talvez ele não tenha querido falar aqui: ao chegar na porta da empresa, o policial militar não queria deixar ele entrar. Perguntou: quem é você? Aqui é propriedade particular, você não pode entrar. Ele: mas eu sou um agente do Estado, tanto quanto você está cumprindo a sua função aqui, eu vim cumprir a minha. E a partir disso ele conseguiu entrar e fazer aquilo que ele havia prometido, que é de colocar o Ministério do Trabalho na rua, onde a vida real acontece. Um segundo exemplo foi agora aqui com o pessoal de Carvoeiros, de Piracaia. Piracaia deve dar uns 60, 70 quilômetros de São Paulo, não mais do que isso, é bem próximo, onde há trabalho escravo, e lá foi o Luiz Antônio Medeiros com a sua equipe fazer a fiscalização e notificar as empresas que exploram o trabalho escravo a menos de 100 quilômetros da capital. Então, são ações que vão
por esforço do Medeiros e pela sua própria experiência, que vão resgatando o papel do Ministério do Trabalho. Eu não sei por que razão o Manuel Dias, que é uma pessoa séria, porque todos nós temos respeitabilidade, não esteve aqui hoje, mas quero crer que a ausência dele, de certa forma, mostra a ausência do Ministério do Trabalho no mundo do trabalho e no sindicalismo de um modo geral. Um evento desta importância deveria, acima de qualquer outro compromisso, a não ser uma agenda com a Presidência da República, o ministro, a meu ver, deveria estar aqui. Para cima, para o âmbito do governo. Eu quero fazer aqui algumas modestas observações ao encontro do que foi solicitado aqui sobre o fortalecimento do movimento sindical. São coisas muito singelas que eu aprendo com um professor com quem eu converso todos os dias da minha vida, que é o Antônio Rogério Magri. O Magri diz o seguinte: faça o simples. Já tem tanta gente fazendo o complicado na vida, não é verdade? Então vamos fazer o simples. Então eu sugeriria que as entidades sindicais todas passassem a colocar nos seus links o endereço do Ministério do Trabalho, que passasse a divulgar também nos seus sites e nos seus veículos de comunicação serviços importantes e programas importantes que o Ministério do Trabalho tem e desenvolve, e há trabalhos efetivamente bem feitos e trabalhos que mereçam ser repercutidos e conhecidos pelos trabalhadores, porque o trabalhador hoje ele nem sabe mais o que é o Ministério do Trabalho, porque a carteira de trabalho dele ele tira no poupa-tempo. Então essa é uma medida assim singela que eu proponho. Proponho também que toda a imprensa sindical, os boletins, os jornais dos sindicatos, os sites, os boletins eletrônicos, na medida do possível, divulguem as ações, as atitudes e as iniciativas do movimento sindical que tenham cruzamento com o Ministério do Trabalho e as do Ministério do Trabalho que tenham cruzamento com o movimento sindical. Quero crer que, como hoje está se abraçando a Petrobras lá no Rio de Janeiro, o movimento sindical, ou de fato, ou simbolicamente, também promova um abraço ao Ministério do Trabalho como uma forma de dizer: isso aqui é nosso, isso precisa ser retomado e esse Ministério precisa ser reconstruído e fortalecido para o bem dos trabalhadores, para o bem das relações entre capital e trabalho e para o bem do povo brasileiro. Eu queria também aproveitar a proximidade do 1º de maio, até por uma observação que eu fiz, assim, pessoal na marcha, que foi uma marcha muito grande, a 8ª marcha da classe trabalhadora, grande, representativa e variada. Eu não vi lá nenhuma, eu vi até faixas pela Copa, salário mínimo, Dilma fale com os trabalhadores, menos juros, etc., mas não vi nenhuma manifestação de nenhuma entidade sobre o Ministério do Trabalho. E essa oportunidade que nós perdemos agora na marcha, eu sugiro que a gente não perca no 1º de maio. Nós vamos realizar grandes 1º de maio no Brasil inteiro. E eu, como última sugestão, proponho que a gente leve essa questão do Ministério do Trabalho para dentro dos 1º de maio, ou por meio de faixas, ou de panfletos, ou nas falas dos dirigentes sindicais. Da minha parte é isso, e se depois quiserem fazer algumas observações e algumas perguntas e questionamentos, estou à disposição. Só uma última observação, Gilda. Desculpe. Quando houve a troca do Ministério do Trabalho, saiu o Lupe, entrou o Brizolinha, e nós não sabíamos quem substituiria o Brizolinha, o Patá não está aqui, mas acho que eu posso contar essa história. Eu conversei com o Ricardo Patá. Falei: Patá, você, na qualidade de presidente de uma central sindical importante, publica um artigo no jornal grande de São Paulo a respeito de que mais importante, como dizia o Torquato Neto, mais importante do que o príncipe é o princípio, mais importante do que o ministro é a política que nós vamos ter frente ao Ministério. E aí ele até me perguntou: você faz o texto? Eu digo: eu vou ver lá na folha o tamanho, o número de toques, a parte técnica, e faço o texto. Aí os dias se passaram e uma semana, 2 depois, a Folha de São Paulo publicou lá o artigo do Patá. E era um artigo todo retalhado, porque começava a falar dos escândalos no Ministério.
Aí eu liguei para o assessor de imprensa, o nome não vem ao caso, e disse, mas fulano, por que saiu o artigo daquele jeito na Folha de São Paulo? É porque a Folha exigiu que se a gente não colocasse essa questão como, digamos, o lead do artigo, como a abertura do artigo, a Folha não teria interesse em publicar, só teria interesse se fosse para espancar o governo. Estou dizendo isso para sintetizar aquilo que eu disse aqui a certa altura da minha fala. Nós temos que fazer um esforço dentro do nosso campo de valorizar o movimento sindical. E o nosso campo é o campo sindical, e no meu caso específico, da Rita, etc., é a mídia sindical. É isso, obrigado. Obrigada, João. Eu acho que o João levanta uma coisa que a gente precisa ficar atento, que é a questão do descompasso entre o Ministério e o movimento sindical. Essa é uma questão que a gente precisa estar atento, porque nos últimos períodos esse descompasso só tem trazido para o movimento sindical e para o próprio Ministério, né, um enfraquecimento que não nos interessa. Portanto, ele levanta o papel da comunicação nessa questão e essa relação com o Ministério do Trabalho, e também levanta uma coisa importante que o Diese também já levantou, o Clemente aqui, que é a questão da fiscalização. Portanto, eu penso que essa mesa trouxe vários elementos para a nossa reflexão, para que a gente possa construir algumas propostas e para que a gente possa implementar no movimento sindical algumas questões que são fundamentais para a valorização do Ministério do Trabalho. Quero aqui agradecer a presença do João, a presença também do João, do outro João, né, dos dois João, e do Clemente, e também do Medeiros, né, que não pôde mais ficar aqui. E a gente convida-os para que permaneçam aqui. Nós vamos montar uma outra mesa e, após a outra mesa, nós vamos chamar todos para que estejam presentes aqui, para a gente poder fazer o nosso debate. Então, agradecendo a todos e convidando o nosso mestre de cerimônia para que ele componha a nova mesa. Muito obrigada, gente.